As doenças reumáticas atingem cerca de 15% da população brasileira. Isso representa mais de 30 milhões de pessoas. E dependendo do grau, essas doenças podem acabar interferindo na qualidade de vida dos pacientes, inclusive interferindo em atividades do dia a dia, como caminhar, subir escadas. Mas afinal, como é feito o diagnóstico dessas doenças? Olá, seja muito bem-vindo ao Clinocast, o podcast da Clinossom. Eu sou a jornalista Luíse Baini e nesse episódio nós vamos falar sobre o ultrassom reumatológico, um exame de imagem muito importante para diagnosticar as doenças reumáticas. Então fica aqui com a gente e não se esquece de já se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo todos os nossos vídeos em primeira mão. E para conversar sobre esse assunto com a gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje a doutora Patrícia Maia Lutz, que é médica radiologista e ultrassonografista da Clinossom. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui bater um papo com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite. Doutora Patrícia, vamos conversar então explicando para quem está nos assistindo, afinal, o que são as doenças reumáticas? Bom, as doenças reumáticas, né, são popularmente conhecidas como reumatismo, né? Elas são um conjunto de doenças que afetam o tecido conjuntivo e o sistema locomotor, né? Então, elas vão atingir articulações, ossos, cartilagens, tendões, bursas. E tem algumas doenças reumáticas que elas podem afetar outros órgãos do corpo, né? Tipo o coração, os pulmões, os olhos, intestino e até mesmo a pele. Elas podem ter várias causas, né? Elas podem ser causadas por um desgaste das estruturas, pelo tempo ou por um uso inadequado. Elas podem ter uma causa autoimune, né? Quando o sistema imunológico do corpo ataca as próprias células. Elas podem ter fatores genéticos, ambientais, metabólicos, hormonais e podem ser causadas também por infecções virais e até mesmo bacterianas. E quando a gente fala de doenças reumáticas, a gente está englobando um grupo de doenças, né? Quais são as principais doenças que vocês costumam ver a partir do ultrassom? Bom, pelo ultrassom, as mais comuns são a artrite reumatoide, a artrite psoriásica, as espondiloartrites, a gota, a condrocalcinose e a osteoartrite, que é a artrose. E é uma doença que pode trazer muitas limitações no dia a dia, né? O que os pacientes costumam falar quando vão fazer o exame? Que tipo de dor eles sentem? O que eles reclamam? Bom, eles podem ter várias queixas, né? Dependendo da doença. Então, mas geralmente eles se queixam de dor nas articulações por algumas semanas. Eles se queixam de inflamação nas articulações, que as articulações ficam quentes, vermelhas, inchadas. Eles se queixam de deformidades nas articulações, com limitação dos movimentos, né? Por exemplo, os pacientes que têm artrite reumatoide, eles se queixam muito de uma rigidez matinal, que os pacientes acordam e têm dificuldade de movimentar os dedos das mãos. Isso é muito característico dessa doença. Perfeito. Então, a dor é um dos principais sinais, um dos principais sintomas. Mas como diferenciar essa dor? Porque dor é uma coisa relativamente comum. Então, assim, como saber que é uma dor de doença reumática e não uma dor pontual, daqui a pouco caiu ou se machucou na academia? Quando realmente ligar o botão de alerta e dizer, existe indício aqui de doença reumática? Bom, se a pessoa tem uma queixa de dor frequente nas articulações por mais de 3 meses, se além dessa dor tem sinais de inflamação, né, as articulações ficam quentes, vermelhas e inchadas, tem queixa também de alteração na mobilidade, na dificuldade de movimentar as articulações, sem história de trauma, sem história de alguma atividade que tenha movimentos repetidos, essa pessoa pode sim ter uma possibilidade de ter um quadro reumático. Nesse caso, daí procurar então uma ajuda, né, um reumatologista. Perfeito. Então, o primeiro passo seria realmente buscar a ajuda de um reumatologista que vai avaliar o caso e vai identificar se há necessidade de fazer um exame de imagem, né? Exatamente. E o time do pessoal que gosta de fazer atividade física, né? Também eles costumam, às vezes, fazer o exercício errado ou de forma muito repetida. Isso pode acabar também causando uma doença reumática, doutora? Sim. O uso da musculação de uma forma descuidada
é uma causa muito comum de artrite, osteoartrite nos adultos jovens, né? Então, o uso de pesos exageradamente elevados, a prática incorreta dos exercícios, eles sobrecarregam e desgastam a cartilagem articular, e isso pode levar à osteoartrite, né? Só que, por outro lado, os pacientes que têm doença reumática, como artrite reumatoide, eles têm indicação, eles podem fazer atividade física de uma forma mais segura, né? Com os exercícios personalizados de acordo com a realidade do paciente. Porque a atividade física pode controlar os sintomas da doença e pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, é recomendado que os pacientes com doença reumática fazer atividade física de uma forma mais moderada, né? Com os exercícios aeróbicos também e de baixo impacto. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas acham que por terem essas doenças elas não podem fazer exercício e pelo contrário, então é recomendado porque isso pode ajudar a controlar os sintomas, é isso, e melhora com certeza a qualidade de vida deles. Maravilha. E os pacientes idosos? A gente sabe que eles também costumam ser bastante atingidos, né? Talvez sejam até os mais atingidos, a senhora pode falar um pouco melhor pra gente, mas também influencia por causa do desgaste natural das articulações? Exatamente, os pacientes idosos são os que mais são afetados pelas doenças reumáticas, né? Mas como existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas, existe inclusive o reumatismo infantil, né? Então, como tu falou no início, mais de 30 milhões de brasileiros de todas as idades são acometidos por uma doença reumática. Foi criado o Dia Nacional da Luta contra o Reumatismo, que é no dia 30 de outubro. Ou seja, não atinge só pessoas idosas. Não, todas as idades podem ser atingidas. Inclusive crianças. Exatamente. Nossa, que loucura. E a gente estava falando sobre a interferência no dia a dia, né? Das atividades simples do dia a dia. Às vezes, ficar com dor, com alguma dificuldade para escovar o cabelo, para escovar os dentes, isso pode ser um primeiro indício de uma doença reumática? Sim, as alterações na rotina, né? Principalmente se tiver acompanhado, né, de dor, da inflamação nas articulações, está inchada, vermelho, quente, e se tiver também alteração da mobilidade, pode ser sim um sinal de uma doença reumática. Então, assim, quando aparecer qualquer sintoma diferente, dor, alteração na própria rotina, ou um sintoma novo, tem que procurar ajuda. Uma coisa que é muito importante de ser dita é que a maior dificuldade de fazer esse tipo de diagnóstico é que os pacientes tentam mascarar os sintomas, né, da dor, por exemplo, com o uso de analgésico, a automedicação, ou aquele famoso, não vou fazer nada, vai passar com o tempo. Né? Isso vão adiando cada vez mais o diagnóstico da doença reumática. E é perigoso, inclusive, o uso de anti-inflamatórios, né, por muito tempo. Pode dar alterações em outros órgãos, né? Em outras estruturas. Então, fico alerta da doutora Patrícia das pessoas não se automedicarem, procurarem ajuda. Né? Ainda mais se é uma dor consistente que continua, né, ao longo do tempo. É uma dor frequente, Perfeito. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os exames de imagem. O ultrassom reumatológico é um método muito eficaz para o diagnóstico das doenças reumáticas. Qual que é a vantagem dele em relação a outros métodos, como tomografia, ressonância? Bom, uma das marcas das doenças reumáticas é a inflamação nas articulações, né? E o ultrassom, ele consegue detectar essas inflamações, mesmo quando não são vistas no exame físico, por exemplo. Principalmente nas pequenas articulações dos dedos, das mãos e dos pés, né? O ultrassom, ele também consegue ver as erosões ósseas, que outras alterações que a gente pode achar nos exames, né? E ele é melhor que, por exemplo, a radiografia em detectar essas erosões, porque no ultrassom a gente consegue ver alterações pequenininhas, de até 0,1 milímetros. Muito pequeno. Muito pequenas. Então, é tudo alterações iniciais da doença, né? Além disso, o ultrassom é um exame mais acessível, de menor custo, é um exame extremamente seguro, que não tem radiação, né? A gente consegue examinar várias articulações no mesmo exame. A gente consegue fazer uma avaliação dinâmica também nas articulações. A gente pode examinar um dedo
e pedir para o paciente movimentar o dedo e a gente ver se tem alguma alteração no tendão. Isso é muito legal, então dá para ver regiões muito específicas e pequenas do corpo, tipo a ponta do dedo, tipo o punho, tudo isso dá para ver no ultrassom. Sim, com certeza. A gente consegue ver, inclusive, as unhas, avaliar as unhas, porque, por exemplo, na artrite psoriásica, né, a gente avalia as unhas porque as unhas podem ter alterações nessa doença. Isso ajuda, inclusive, a fazer o diagnóstico diferencial da artrite psoriásica. Que legal. E o ultrassom tem essa vantagem também de estar ali no contato com o paciente, dele poder ir relatando onde é que dói, né? Exatamente. Então, doutor, aqui que dói, aqui que tem problema. Isso e aí vai facilita guiando muito, com o transdutor. exatamente. Então, facilita, né? E quais são as outras regiões do corpo que vocês costumam observar, né? São as mais analisadas no ultrassom? Bom, geralmente os pedidos são de ultrassom das mãos, dos pés, dos tornozelos, dos punhos, dos dedos, né, das mãos e dos pés, joelhos e cotovelos. Além das articulações, a gente examina também as estruturas que estão em volta das articulações, né, que são os tendões, os músculos, as bursas, os ligamentos, que essas alterações também podem ser motivo de dor do paciente. Então, isso aí também ajuda a nos guiar, né, no diagnóstico. E o que vocês, radiologistas, conseguem ver no ultrassom reumatológico? Dá para ver, por exemplo, se está inflamado ali no lugar? Sim, uma das marcas das doenças reumáticas, né, é a alteração da estrutura e da função da articulação, e essa alteração vai estar associada a diferentes graus de inflamação. Então, a gente consegue ver um espectro de inflamação, desde de uma forma mais branda, mais fraquinha a inflamação, como a gente vê na osteoartrite, até de uma forma mais intensa, como a gente vê na artrite reumatoide. Né? E outras alterações que a gente consegue ver: derrame articular, osteófitos, erosões ósseas, calcificações, tendinites, bursites. Ou seja, é muita coisa que dá para analisar por ali, né? É um exame sempre feito com Doppler? Sim, o exame de ultrassom reumatológico deve ser sempre feito com Doppler. Por quê? Porque a inflamação da articulação, ela leva a um aumento do número de pequenos vasos sanguíneos dentro dos tecidos, que a gente chama de neovascularização. E é essa neovascularização que a gente vai examinar pelo Doppler. Então, o Doppler vai nos dizer se tem ou não essa inflamação, né? E vai nos dizer também quanto de inflamação tem. A gente consegue dizer se a inflamação é leve, moderada ou severa. Então, também o ultrassom ele pode ajudar a definir o tipo de tratamento mais adequado para cada caso? Ele vai orientar o médico reumatologista ao tipo de tratamento, exatamente. Então, essa parceria também do ultrassonografista com o reumatologista é super importante. Ela é fundamental, ela é uma troca, né? Nos ajuda muito, assim, durante o exame, a gente saber da história clínica, de alterações no exame físico, alterações de exames laboratoriais, né? A suspeita do médico que pediu o exame também é muito importante. Isso aí eu sempre pergunto, antes de começar o exame, né? Da história, se tem alguma alteração de exames laboratoriais. Então, e porque a história clínica e o exame físico são os pilares, né, para a gente fazer um diagnóstico. E o ultrassom ele vai servir como um método de imagem complementar a esse diagnóstico. Então, o ultrassom ele vai servir também para ajudar o médico reumatologista a fazer um diagnóstico diferencial, se ele tem dúvida quanto ao diagnóstico. Ele ajuda também se ele está com dificuldade de retirar ou reduzir uma medicação. Né? Então, isso tudo vai complementar o diagnóstico do médico solicitante. E para quem está nos assistindo, acho que o pessoal tem curiosidade também de saber como é que funciona, como é que é fazer esse ultrassom reumatológico. É um exame tranquilo? Causa algum desconforto para fazer? É um exame super rápido, né? Ele não tem nenhum tipo de radiação, né? E é um exame, assim, normal de ultrassom. O paciente vai ficar sentado se o exame for nos membros superiores, vai ficar deitado se for nas pernas. Não vai nenhum tipo de contraste, né? A gente não injeta nada no paciente. Não sente dor também, não provoca nenhum desconforto no paciente.
Não precisa de preparo antes do exame, não precisa fazer jejum, não precisa bexiga cheia, né? Uma coisa que a gente usa é gel e bastante gel. Porque como a gente examina estruturas muito superficiais, a gente não pode apertar muito o transdutor na pele, porque tem estruturas que vão desaparecer ou vão se deformar. Então, a gente usa bastante gel para encostar o transdutor nessa camada de gel e fazer com que as estruturas não sofram nenhuma deformidade. Ou seja, para quem se incomoda um pouquinho, é bom saber que é rapidinho, mas é importante até para conseguir analisar essas camadas mais superficiais, né? Exatamente. E é rápido, né? É rapidinho. 10, 15 minutos, por aí. mais ou menos. Uhum. Perfeito. E doutora, qual que é a importância de fazer esse exame? Se conseguir diagnosticar, detectar, descobrir essa doença lá no início, fazer um tratamento adequado, dá para devolver um pouco da qualidade de vida para os pacientes reumáticos? Sim, como o ultrassom, ele detecta estruturas muito pequenas, né, de até 0,1 milímetros, essas alterações são alterações iniciais. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento precoce. O atraso no diagnóstico é uma grande preocupação dos médicos, porque o tratamento, o quanto mais cedo for iniciar esse tratamento, mais chance o paciente vai ter de iniciar o tratamento e tem mais chance de alcançar a remissão da doença, melhorar a qualidade de vida e prevenir danos a longo prazo, que são as deformidades. Isso é muito importante. A gente fala tanto de diagnóstico precoce para uma série de doenças, então também não negligenciar a dor nesses casos, né? Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor né? Com certeza. Perfeito. Doutor, e o ultrassom reumatológico, além do diagnóstico, ele também pode ser útil para o acompanhamento dessas doenças, ou seja, pacientes que já foram diagnosticados, que estão num tratamento, o ultrassom também poderia ser útil nesse acompanhamento? Sim, porque como o ultrassom é um exame super acessível, não tem radiação, não provoca nenhum desconforto no paciente, ele pode ser, sim, utilizado, ser feito várias repetições, várias avaliações, né? Tanto na evolução da doença e do tratamento. Pode ser sim feito. E para guiar a aplicação de medicamentos, para ajudar a aliviar um pouco da dor, dos sintomas, também pode ser útil o ultrassom reumatológico? Sim, os procedimentos guiados por ecografia são cada vez mais solicitados, porque eles são mais eficazes, são mais seguros e diminuem o risco de complicações, porque a gente consegue ver diretamente a agulha, né, e consegue orientar ela diretamente no local onde vai ser feita a aplicação de medicamento. Ou seja, vai junto ali o transdutor e ao mesmo são dois exames, é um tratamento e um exame em um, né? Dois em um. Isso. E aí tem essa segurança de que está sendo aplicado exatamente naquele local. Então, para também regiões muito específicas, deve ser bastante útil. Exatamente. Perfeito. E outros métodos de imagem, doutora, como ressonância, tomografia, eles entrariam como um método complementar para o diagnóstico? Ou eles também são métodos importantes? Como é que funciona? São super importantes, principalmente a ressonância, né? A ressonância vai dar bastante informação sobre alterações na coluna, nas articulações sacroiliacas, no quadril. Também ela é muito importante na avaliação da medular óssea, que é a parte de dentro do osso. E todas essas regiões são também podem ser afetadas também nas doenças reumáticas. Ou seja, o exame de entrada seria o ultrassom reumatológico? Isso. E aí depois poderiam ser utilizados outros métodos? Sim, e dependendo das doenças, por exemplo, as espondiloartrites, elas acometem também muito a coluna, as articulações sacroiliacas. Então, é interessante, na suspeita dessa patologia, fazer a ressonância desses locais. Mas o método de entrada é o ultrassom reumatológico, até por conta dessas vantagens de ser menos invasivo, mais seguro, né? Exatamente, não tem radiação, não tem contraste. Doutora, a gente falou muito sobre o que as pessoas sentem, o que os pacientes chegam reclamando. Eu sei que vocês devem ouvir muito nas salas, né, o quanto isso causa desconforto. E muitas vezes as pessoas ficam negligenciando a dor, achando que é algo normal, que vai passar. É a idade que chegou, por isso que está doendo. Mas acho que é importante dizer que conviver com dor não é normal, né? Tem que buscar ajuda.
Isso mesmo. Ninguém deve se conformar, né, a viver com dor. A dor é um sinal de alerta do corpo de que tem alguma coisa errada. Então, e deve ser investigado, porque até na prevenção de doenças, de alterações desagradáveis depois, como as deformidades, né? Então, sempre procurar ajuda. Até porque isso pode acabar virando uma bola de neve no futuro e acabar interferindo nessas atividades rotineiras, né? Subir escadas, caminhar. Então, é importante buscar ajuda desde o início. Exatamente. Perfeito. Doutora Patrícia Maia Lutz, nossa médica radiologista, ultrassonografista da Clinosson. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir bater esse papo aqui super importante desse tema que está tão em alta, né? Que são as doenças reumatológicas. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Show de bola. E eu vou agradecer também a você que ficou conosco aqui até o final, acompanhando essa entrevista super importante sobre ultrassom reumatológico. E vou também te convidar a fazer a inscrição aqui no canal, ativar as nossas notificações para continuar acompanhando todos os nossos vídeos em primeira mão, porque aqui no Clinocast a gente sempre tem esse compromisso de trazer debates importantes sobre saúde com profissionais muito qualificados. Então, a gente segue te esperando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.